Hora da gente mapear a escolaridade dessas pessoas com as quais a gente está conversando. Importante que eu quero te falar nesse momento. Se você não conseguir conversar com todo mundo, você vai precisar promover um momento de atualização cadastral desses registros na empresa, tá? Pode ser uma ficha que você vai entregar, eu não sei qual é o movimento que você vai fazer, mas a escolaridade dos funcionários é a informação que normalmente está mais desatualizada no cadastro da empresa, porque as pessoas vão fazendo curso, vão se formando, vão ingressando em faculdade e não avisam o RH. Então, se não existe esse processo já formatado hoje de atualização cadastral e você não conseguiu conversar com todo mundo, precisa atualizar essa informação, tá? Mas por que a gente precisa mapear a escolaridade? Por que isso é importante? Primeiro, para adequar a linguagem que a gente está utilizando na comunicação interna de forma a proporcionar maior entendimento. Se boa parte do meu público é extremamente simples e não tem um ensino fundamental completo, eu preciso utilizar uma linguagem mais simples que seja compreensível para eles. Agora, se o meu público todo, praticamente todo, tem um ensino superior completo ou em andamento, então eu posso utilizar um outro formato de comunicação mais tático, mais estratégico, que eles vão conseguir entender a minha mensagem. Então é importante a gente saber para a gente conseguir adequar a nossa comunicação interna a isso. Se existem públicos muito diferentes, a gente pode inclusive montar formatos de comunicação diferentes, e a gente vai ver isso lá no módulo de endomarketing, tá? Avaliar a relação entre escolaridade e compreensão dos objetivos e propósitos da empresa é o segundo motivo importante para você estar mapeando escolaridade. Eu já fiz e continuo fazendo centenas de entrevistas de descrição de cargo, tá? E existe uma relação que não é regra, mas normalmente é muito comum que as pessoas com menos escolaridades tenham uma menor compreensão da importância do seu trabalho para a empresa. Elas valorizam menos, elas não entendem, elas acham que estão lá trabalhando porque precisam trabalhar e porque o chefe está mandando, porque elas precisam do dinheiro. Não porque existe um propósito maior de contribuir para a empresa, para o cliente, de uma forma positiva. Óbvio, existem algumas pessoas que são praticamente analfabetas e têm um senso de propósito gigante, mas elas são exceção, via de regra está relacionado a isso. Então é um público que você vai ter que trabalhar com mais esforço, primeiro para incentivar que essas pessoas voltem a estudar, mas também para trabalhar o senso de pertencimento delas na empresa. Terceiro motivo para mapear a escolaridade é identificar possíveis talentos que estejam buscando seu desenvolvimento e ainda estejam em posições muito iniciais. Daqui a pouco você trabalha numa fábrica ou, enfim, qualquer empresa que você atue de qualquer porte e você identifique lá que tem uma auxiliar de produção, auxiliar de qualquer coisa que está lá quase se formando no ensino superior. Ela não está buscando uma formação superior para continuar nessa posição, ela está almejando algo maior. Se ela não encontrar essa oportunidade dentro da empresa, ela vai encontrar essa oportunidade fora dela. Então, se a gente conseguir identificar isso de forma preventiva, a gente já pode pensar nessas pessoas para oferecer alguma oportunidade interna depois. Então, é importante que a gente saiba esse tipo de coisa. E, por fim, quarto motivo muito importante é adequar a oferta de treinamentos para as equipes, porque eu não posso oferecer um treinamento de difícil compreensão para pessoas que têm um nível de escolaridade muito baixo, porque o nível de absorção desse conhecimento vai ser extremamente baixo. Então, a gente precisa adequar também a oferta e como esse conteúdo vai ser disseminado para essas pessoas de acordo com a escolaridade, que é um item bem importante. Como é que você vai mapear isso? Você está aqui com o diagnóstico pronto. Se você entrevistou todo mundo, faz com base no diagnóstico mesmo. Ou então, se você fez a atualização cadastral, vai lá e atualiza e tira um relatório do sistema mesmo, tá? O que é importante? Você não vai apresentar as informações, quantas pessoas têm formação em administração, quantas têm formação em isso, informação em aquilo. Você vai apresentar toda a informação que é micro e que está aqui de forma macro, tá? Então, por exemplo, a gente tem o que seria o micro? Superior completo em administração. O macro, ele tem um superior completo, sabe? Não importa no que. Ensino médio superior em gestão de RH em andamento. Ele tem um superior incompleto. Para que o gráfico de apresentação do perfil demográfico fique exatamente dessa forma. Olha, dos colaboradores que a gente tem hoje, tal percentual, aqui, por exemplo, 35% tem ensino fundamental dessa empresa.
entende? Então eu consigo ver isso de forma macro e consigo planejar a minha comunicação interna, meus treinamentos também utilizando essa informação que ela é extremamente importante, tá? Então você pega essa informação aqui que está micro e vai transformar ela em macro e pode separar exatamente da forma que está aqui, porque é normalmente como se utiliza em mercado, tá? Essa vai ser a apresentação que você vai fazer depois do diagnóstico pronto, e esse é um dado que costuma ser atualizado de ano em ano. Você não vai ter que estar todo mês atualizando um gráfico como esse, tá? Mas anualmente é importante que você fique acompanhando para saber as alterações que já teve, para ver se esse público conseguiu evoluir em termos de formação ou se as novas contratações reduziram o nível de formação, e aí você vai ter uma ideia mais clara de como é que está esse cenário na empresa, para que esse diagnóstico continue sendo atualizado e em base às principais decisões de RH da empresa, tá bom? Isso é o que eu queria te contar sobre escolaridade. Na próxima aula a gente vai falar sobre avaliação da liderança e eu te espero lá.